falar sobre a força das tendências, conheça o futuro para se conectar com o seu público, a gente vai convidar ele, que tem uma extensa carreira no mundo digital e de vendas. Ele se juntou ao time do Pinterest no início de 2021 como líder de negócios para a América Latina. Antes de ingressar no Pinterest, o Rogério trabalhou no Google quase 9 anos, passando também por outras grandes empresas como Natura e Danone durante sua carreira. Rogério Nicolai, seja bem-vindo. Ele é o Head of the Retail, Fashion e Home no Pinterest. Pessoal, salva de palmas. Obrigado, Nasser. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Difícil falar de futuro, né? Muito prazer, eu sou o Rogério Nicolai, um vidente. Mentira, na verdade, óbvio que não, né? Como o Nasser comentou, eu lidero algumas indústrias dentro do Pinterest aqui no Brasil e vim aqui para falar de futuro, né? De fato. Mas para falar de futuro, eu fiquei pensando muito, falei, nossa, é muito simples, é muito fácil chegar e falar de futuro, mas eu fui pensar um pouquinho do porquê que as pessoas se interessam tanto pelo futuro, né? E desde sempre a humanidade teve, né, uma curiosidade muito grande pelo futuro. Eu fui tentar entender por que isso acontece, né? E basicamente as pessoas têm, né, necessidade de saber o futuro para tentar prevenir algo que possa acontecer, tentar se preparar e evitar alguma consequência que possa ter, né, na vida delas. Então, desastres naturais e coisas desse tipo. E, ao longo do tempo, ao longo dos anos, as pessoas desenvolveram muitas técnicas, né? Então, vamos falando de tarô, numerologia, astrologia e até algumas técnicas baseadas em dados para saber o que vai acontecer. Quando a gente vai sair de casa de manhã, muita gente olha a previsão do tempo, né, que basicamente é uma previsão do futuro, para saber se pega um guarda-chuva ou se não pega um guarda-chuva, se tem que pôr uma blusa porque vai esfriar. Enfim, existem diversas técnicas baseadas em ciências ou não, sobre previsão do futuro. E eu queria perguntar para alguém aqui sabe prever o futuro? Ninguém? Acho que vocês estão todos errados, hein? Vamos ver. O que vocês estão vendo nessa foto aqui, nesse momento? Basicamente, né, uma rua ali que está um pouco distorcida, algumas pessoas, mas em primeiro plano a gente está vendo um copo, né, e uma mão segurando esse copo. Então, se eu perguntar para vocês, se a gente abrir a mão, se essa mão for aberta, o que vai acontecer? Pronto, aqui já previram um futuro, vai cair o copo. Então, basicamente, por que eu estou falando isso? Né? Todos os dias a gente tem, né, uma relação com a previsão do que pode acontecer dada alguma situação. Quando a gente sai para dirigir, por exemplo, quem dirige aqui, a todo momento você está ali tentando prever o que pode acontecer no instante seguinte. Então, né, se fechar o farol, tem que frear, tem que entender o que está acontecendo. Se vier uma bola, né, cruzando a avenida, o que a gente vai pensar? O que vai acontecer? Provavelmente tem uma criança atrás. Então, a gente já vai tentar se preparar para antever aquilo que vai acontecer e evitar um acidente, evitar alguma coisa. E falando em criança, eu trouxe esse bebezinho aqui para falar de né, que os seres humanos, na verdade, nós todos, a gente já começa a pensar no futuro desde que a gente nasce, né, e entende um efeito, né, na verdade, um conceito de causa e consequência. O que é causa e consequência? Quando um bebê nasce, ele chora, ele está sentindo algum incômodo, está com alguma dor ou está com fome. O que ele... Né, ele chora. E conforme ele chora, o que ele observa acontecer? Vem alguém para dar para ele, né, algum conforto, para tentar resolver o problema que ele está tendo. Então, cada vez que ele vai chorando, né, que ele chora uma vez, ele observa que alguém, a mãe, o pai, alguém que toma conta dele, vai lá e oferta para ele um pouco do que ele precisa resolver, ele começa a entender, tá bom, então, peraí, se eu chorar, vai ter uma consequência, né? Alguém vai vir aqui. Então, muitas vezes o bebê chora, mas não porque ele está com alguma dificuldade, com alguma dor. Ele chora porque ele está querendo chamar alguém, porque ele quer atenção. Então, desde criança, a gente já começa a entender um pouquinho, né, e observar, na verdade, fatos passados. Então, né, o que aconteceu, a que situações a gente foi exposto, começa a compreender o presente, aquele momento que a gente está, para tentar prever o futuro. Então, o que a gente observa? As pessoas, né, independente do momento que a gente está, e se a gente está falando de futuro, que a gente está observando o presente e o passado, muita coisa passa na nossa cabeça e muito desconforto, muita preocupação. Então, hoje, quando a gente observa, né, olha a situação que a gente está vivendo. A gente saiu de uma pandemia,
a gente veio, né, para um ambiente e para no ano passado, onde todo mundo queria sair de casa, queria extravasar, queria encontrar com os amigos e sair daquele ambiente fechado onde a gente viveu algo que a gente nunca tinha vivido antes, para um ano onde a gente tem muitas preocupações. Então, a gente vê inflação, a gente vê situações, né, de guerra, muita coisa acontecendo, desemprego. Então, cada um de nós tem os seus próprios anseios, seus próprios medos e inseguranças. Então, quando a gente observa isso, tem um fato que não deixa de acontecer, independente da situação que cada um de nós está vivendo. As pessoas não deixam de sonhar. As pessoas, elas não param de sonhar e o tempo todo, né, independente do que está acontecendo, existem planos e existem, né, coisas para acontecer. Mas tá bom, Roger. O que o Pinterest tem a ver com isso? Né? Que legal, as pessoas sonham, maravilhoso. Alguém aqui é usuário do Pinterest? Oh, obrigado, em primeiro lugar. Fico feliz de ver vocês no Pinterest. E o que o Pinterest tem a ver com isso, então? Quem é usuário aqui, acho que consegue ter clareza sobre por que eu estou falando de sonho. Né? O Pinterest é um lugar onde as pessoas vêm para se inspirar e planejar as coisas que elas querem fazer para a vida dela. Né? Então, é um ambiente onde todos os seus sonhos, né, seus planos e todos os seus gostos são ali catalogados. Você acaba selecionando o que você quer para você. E eu, particularmente, conheço gente que sonha no Pinterest e sonhos de diferentes aspectos. Né? Pode, né, não só sonhos, mas planos. Então, as pessoas vêm aqui e procuram um look para sair à noite, procuram como receber, né, para um jantar dentro de casa. Ou sonhos maiores, como de uma casa nova, né, planos de se casar, por exemplo. Eu mesmo conheço, pessoalmente, mais de uma pessoa que tem um board de casamento, né, completo, sem ainda não ter nenhum par. Né? A pessoa nem namora, não tem nenhum par, mas ela já tem desenhado, desde a decoração do casamento, ao cardápio, ao vestido, ela tem tudo catalogado dentro do Pinterest dela, tem tudo separadinho ali. O dia que ela arrumar um par, ela vai falar, olha, está aqui, você não precisa fazer nada, tua vida está resolvida, se a gente for casar, está aqui resolvido. Mas, basicamente, né, eu estou falando isso porque essa é a nossa missão, na verdade. A missão do Pinterest é inspirar as pessoas para que elas criem a vida que elas amam. E não é só para esse público que está aqui, que é usuário do Pinterest. Né? Nós somos muitos. Mais de 460 milhões de usuários no mundo, todos os meses, entram no Pinterest para planejar o futuro, né, e para realizar os sonhos e para tentar tirar um pouco do papel, né, na verdade, da tela do celular, né, em grande parte do uso, para a vida real. Só no Brasil, são mais de 37 milhões de pessoas que entram na plataforma todos os meses. Então, a gente está falando de muita gente que vem aqui para se inspirar e planejar, né, o que elas querem fazer. Então, eu vou trazer aqui para vocês 5 fatos sobre o Pinterest que podem mudar um pouco a forma como vocês planejam, como vocês olham para a comunicação e para a estratégia de vocês. O primeiro deles é que o Pinterest ele é um espaço positivo, inspirador e seguro. Isso muda muito quando você olha para as plataformas digitais que todos nós estamos acostumados a navegar todos os dias. Tem uma pesquisa da Insider que saiu agora no início do ano, né, na verdade de 2022, que foi entender um pouquinho com as marcas, né, com os usuários, com as pessoas, né, quais plataformas elas se sentem mais seguras, né, e confiam mais. O Pinterest foi eleita globalmente a plataforma mais confiável, né, entre todas as plataformas. E o interessante é que essa pesquisa ela vai avaliar alguns aspectos. Né? Ela avalia a privacidade do usuário, ela avalia segurança, quanto que as pessoas se sentem seguras ali com o tipo de conteúdo que elas consomem, e avalia também a relevância dos anúncios que aparecem na plataforma, tanto para um lado negativo, como aquele anúncio que te interrompe e te atrapalha, né, que as pessoas não gostam de ver, quanto para o lado positivo, se aqueles anúncios que estão ali são relevantes ou não para elas. E isso não acontece por acaso. A gente, aqui no Pinterest, a gente trabalha todos os dias para criar um ambiente positivo. Positividade é primordial para a gente. E, para isso, a gente toma algumas ações ao longo do tempo, que muitas vezes não são óbvias. Eu vou citar 2 aqui. Em 2017, antes de qualquer um de nós aqui imaginar que a gente ia viver uma pandemia que a gente viveu, o Pinterest já proibiu qualquer tipo de conteúdo anti-vacina na plataforma. Não é que o Pinterest é evidente, mas, na verdade, né, acho que, graças a Deus, o Pinterest já tinha ali um pouco de preocupação com conteúdos que podem ser nocivos às pessoas. No ano passado, a gente proibiu qualquer anúncio que mencione, né, usando alguma linguagem ou, né, alguma imagem sobre perda de peso. Isso também é para que a plataforma, além de ser positiva e para manter a positividade dela, ela seja inclusiva.
E aqui tem um exemplo simples, né, de como que a gente faz para tornar a plataforma inclusiva. Em primeiro lugar, para segurança, qualquer pessoa pode reportar qualquer PIN que ela vê que acha inadequado. É muito simples esse processo, e isso são medidas que a gente faz para conseguir garantir essa plataforma positiva. Mas algo sobre inclusão que é muito relevante é, hoje, quando você entra no Pinterest e faz uma busca, né, por algum conteúdo relacionado a cabelo, maquiagem, seja o que for, você consegue selecionar a sua tom de pele, né, o seu tom de pele e o seu tipo de cabelo. Isso faz com que a plataforma traga para você inspirações e referências onde você se enxergue, onde você se veja. Então, isso é você se sentir representado e é você conseguir entender, né, e viver dentro da plataforma de uma forma que reflita quem você é. Isso é importante para as marcas. 60% dos consumidores hoje concordam que, numa plataforma positiva, elas estão mais propensas a lembrar, comprar e confiar nas marcas que estão lá. Bom, segundo fato, o Pinterest é uma plataforma pessoal. E o que significa ser uma plataforma pessoal? Quem aqui usa o Pinterest vai entender muito bem a diferença entre a selfie e o self. O que acontece, né? Nas plataformas tradicionais comuns, né, as que a gente está acostumado a usar de redes sociais, a gente está muito preocupado com o outro. Então, é aquela selfie. Tem uma questão de validação social muito importante em cima disso, né, da convivência daquela rede. No Pinterest, nada disso acontece. As pessoas que vêm ao Pinterest, elas vêm para elas. Então, os planos que as pessoas fazem dentro da plataforma, as buscas, as inspirações que elas vão atrás, são para você mesmo. Assim. Então, é um momento muito íntimo, é uma relação muito íntima das pessoas com a plataforma. E isso tem um valor muito grande. Né? O terceiro fato é que o Pinterest é um lugar para fazer plano. A gente não vai falar na plataforma sobre o passado, né? Não vai falar, na verdade. As pessoas não vêm aqui para contar sobre o passado, para falar que foi numa festa, né, o que já fez, ou para falar o que está acontecendo, o que está vivendo naquele momento. É sempre sobre planos. As pessoas vêm aqui, se você tem um board de tatuagem, é porque você pretende fazer uma tatuagem, né? Ou você já tem e pretende fazer outra. Se você tem um board de casa, é porque você está reformando a sua casa, é porque você está, sei lá, pensando em... Né? Agora, no final da palestra, perguntaram sobre arquitetura, a quantidade de arquitetos que tem na plataforma que se inspiram aqui, né, de referências. Enfim, então é sempre sobre o futuro, é sempre com um olhar adiante e não com o olhar do passado ou do presente. Isso tudo mostra uma clara intenção. Né? As pessoas que vêm para o Pinterest, elas vêm com uma intenção de realizar algo, comprar algo ou tirar algum plano do papel. Elas não vêm aqui simplesmente para catalogar alguma coisa. A ideia é que aquilo saia e é parte da nossa missão. A gente não quer que as pessoas fiquem presas dentro da plataforma e que fiquem aqui scrolling por horas. O que a gente quer é que as pessoas entendam, encontrem o que elas querem e saiam para agir, para fazer algo de fato. Falando um pouquinho da jornada, né, até para ilustrar um pouquinho disso, as pessoas vêm ao Pinterest para buscar inspiração. Então, eu trouxe um exemplo aqui de um casaco. Né, a pessoa vem para a plataforma buscar por um casaco verde. Então, assim, primeiro que as buscas aqui elas já começam diferentes. No Pinterest, 97% das buscas elas não têm nenhum termo de marca, o que é uma oportunidade enorme para todas as marcas. As pessoas vêm aqui com a mente aberta, com um momento de descoberta. Elas querem saber o que tem, né? O que tem disponível de casaco verde, independente da marca, independente do que seja. Então, aqui, para as marcas se conectarem, as marcas podem ser justamente o catalisador, né, e aquele player que vai resolver o problema daquela pessoa. Eu me lembro quando eu, né, alguns anos atrás, antes de ter, né, anúncios na plataforma do Pinterest, eu estava reformando a minha casa. E aí eu fui buscar um sofá. Achei um sofá incrível. Só que ele estava na França. Qual a chance de eu importar um sofá da França? É completamente inviável. Então, nesse cenário, o Pinterest, né, e as marcas podem ser justamente a conexão entre esse sonho e esse plano para a realidade. E aí, na sequência, as pessoas, né, vão se inspirando, vão descobrindo o que faz sentido para elas e começam a colocar dentro dos boards, dentro de algumas, enfim, das pastas que elas têm criadas, cada um de vocês aqui que usa tem, e depois elas vêm, refletem, né, sobre aquilo e tomam uma ação, que pode ser a compra, e pode ser, né, alguma outra, né, tirar do papel, montar um plano, fazer alguma coisa dentro de casa, ali, alguma execução. Então, basicamente, né, o Pinterest é um espaço inovador, né, inspirador, positivo, seguro, ele é pessoal, ele é um lugar para fazer planos, né, e ele é um lugar com intenção. Tá bom, mas eu falei que eram 5, né? Então, eu vou trazer um bebezinho de novo aqui para fazer uma pausa. Na verdade, para todo mundo pensar e refletir um pouquinho e voltar naquele causa e efeito que eu estava falando.
né? Então, quando a gente fala de causa, por causa desses 4 fatores, né, como efeito, a gente tem o Pinterest como um lugar de previsões. A gente tem um banco de informações muito rico, né, onde a gente consegue refletir, estudar essas informações para tentar prever o que vem pela frente. Então, assim, não sei se aqui alguém já conhece ou já viu o Pinterest Predicts. O Pinterest Predicts é o nosso relatório. A gente lança esse relatório, já tem 9 anos que a gente lança, né, alguns relatórios de tendências globais. E o Predicts é um relatório onde a gente né, a gente tem uma metodologia muito rigorosa, né, de tratamento de dados para tentar chegar e prever, né, o que vem pela frente. Então, por 2 semanas, mais ou menos, todo o nosso time global de insights fica reunido numa sala, né, não necessariamente em uma, talvez algumas, e vão, né, buscando informações e explorando os dados, os sinais que a nossa plataforma dá. Então, quais são as buscas que as pessoas estão fazendo, né, que tipo de conteúdo está sendo mais consumido. E aí, com base nisso, não só olhando os dados e trabalhando um pouquinho, né, nas hipóteses, eles chegam nessas hipóteses todas, eles vão para a rua. Então, vão validar com as pessoas, vão, né, tentar entender a vida real, se aquelas hipóteses que eles levantaram, pautadas nos dados, podem ser uma tendência ou não, né, podem acontecer de fato. E o interessante é que nos últimos 3 anos, 8 em cada 10 tendências que a gente previu para o ano seguinte, elas de fato aconteceram. Eu estava falando de sofá agora há pouco aqui, né? Alguém aqui comprou móveis recentemente? Alguém mudou de casa e acabou indo em loja de móveis? Vi algumas mãos aqui. Algumas. Duvido que vocês não viram nenhum sofá redondo né, em todas as lojas que vocês viram. Né? Acho que pelo menos cada loja que vocês visitaram tinha pelo menos um, e provavelmente perto da entrada ali para você ver um sofá redondo. No final de 2021, no nosso relatório, a gente previu, né, que as curvas estavam em alta. Né? E por que isso estava acontecendo? Esses estudos são tão, né, profundos e parte dessa informação, né, é interessante porque por que as pessoas estão buscando o sofá redondo? Né? Por que elas não estão ali no padrão? Basicamente, o que foi entendido é que, depois de um ano de pandemia, onde as pessoas estavam dentro de casa, elas queriam trazer formas mais orgânicas para dentro de casa, se aproximar um pouco mais da natureza, trazer um pouco mais de conforto. Elas passaram muito tempo em casa e sentiram a necessidade. Então, essa é parte da causa, né, dessas curvas. Então, e essa é uma tendência que, de fato, né, aconteceu aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Então, eu vou falar aqui para vocês hoje 3 tendências dentro das 27 que a gente lançou agora para 2023. Eu vou trazer 3 exemplos só para ilustrar um pouquinho, depois eu vou compartilhar o link do relatório com vocês completo, para quem quiser usar, explorar um pouquinho mais. E a primeira delas são as algas. Né? As algas vieram para ficar, aparentemente. Não sei se vocês já viram as algas, além da alga que vem no seu temaki, né, ou no seu sushi, mas as algas, basicamente, elas são muito consumidas na Coreia e no Japão. Além de motivos geográficos, né, elas são muito saudáveis. As pessoas estão buscando saudabilidade. E aí a pergunta é, né, será que as algas vão substituir a nossa castanha como petisco? Não sei essa resposta. Sei que no Pinterest, no nosso escritório agora, a gente tem alguinha ali. Muitas vezes eu vou pegar uma castanha e falar, essa alga está interessante. Não sei se vocês já viram, né, já estão presenciando as algas mais presentes no dia a dia. A gente vê buscas como, né, receitas de petiscos de algas, algas verdes, até benefícios de água com clorofila. Ou seja, as pessoas estão buscando isso. E aí eu pergunto, o que você pode... Tá bom, muito interessante, né? O que eu faço com isso? Né? O que as marcas podem fazer com isso? Assim, óbvio, se você é um produtor de algas, se você vende snacks de algas, fica óbvio o que você pode fazer com isso. Aproveita, vai lá e surfa essa onda, corre para, né, estar em primeiro lugar. Mas se você não é, né, essa marca que produz a alga, que vende, né, dentro do seu portfólio algas, se você é uma marca de alimento, por exemplo, pô, que tipo de alimento que eu vendo, o que tem no meu portfólio que pode, né, harmonizar com as algas? Como que eu conecto uma coisa com a outra? Se você é uma empresa de viagem, né, também, pô, por que não explorar um pouco das algas como trigger para falar sobre os destinos, né, sobre Japão, sobre Coreia, sobre, né, contando um pouco dessa história para instigar um pouco as pessoas a explorarem destinos novos? Uma outra tendência que eu já vi, inclusive hoje, aqui, quando eu estava circulando ali fora, são os cabelos multicoloridos, né, e meio a meio. Imagino que vocês já devam ter visto por aí, né, ou já tenha, não consigo ver daqui, está um pouco escuro aí, se tem alguém com o cabelo ou super colorido ou meio a meio,
mas está nas ruas e imagino que vocês tenham visto. E por que que, né, isso surgiu? Qual que é a nosso entendimento sobre o cabelo meio a meio e o cabelo colorido? De novo, consequência da pandemia, as pessoas, né, muita utilização de máscara, uma limitação para elas se expressarem através da maquiagem. Então, as pessoas saíram um pouco da maquiagem e começaram a explorar outras formas de se expressar através do cabelo. E aí, né, né, são muitas cores, né, são muitos estilos. A gente tem visto, eu tenho observado muito cabelo que eu nunca tinha visto antes, né, e cores como lavanda, né, misturas não só da californiana ali de 2 cores, que já era muito tradicional, até andou sumindo a californiana, mas cabelo loiro com lavanda, né, azul. Então, cores que estão vindo e têm vindo para ficar, né? Na verdade, tenho visto muita gente, de fato, na rua, e até, né, alguns ícones K-pops aí, né, já estão com os cabelos, inclusive com as roupas ornando com os cabelos ali, né? Então, o que a gente faz com isso? Claro, se você é uma marca de coloração e vende produtos na linha, por que não ajudar, né, o seu consumidor a fazer isso em casa? Ou né, quais são as combinações de cores que podem, né, ser interessantes? Quais são as que estão mais em tendência? Então, como que a gente ajuda eles a fazer isso, né, a fazerem isso? Agora, se você é uma marca de, sei lá, de roupa, vamos ornar. Quais são os color blockings que fazem sentido, dependendo da cor do seu cabelo? Então, oportunidades tem. É muito mais a forma como a gente coloca isso para os nossos consumidores. E essa, para mim, é a tendência mais legal de 2023, que são os decorgumelos, né, que extrapolam um pouquinho, né, o cogumelo em si. Aqui é uma brincadeira que o nosso time fez para falar um pouquinho da tendência. Mas essa é uma tendência que veio, de novo, né, consequência do tempo que a gente andou passando em casa. A gente percebeu, na verdade, as pessoas sentiram dentro de casa, ficando muito tempo em casa, que a casa estava um pouco, vamos dizer, sem graça. Apesar de ter trazido as formas orgânicas ali, as pessoas queriam se expressar também dentro de casa. Então, para isso, essa tendência vem muito relacionada ao psicodelismo ali, então cores fortes, né, sai do bege, né, vamos trazer elementos que chamem atenção para a gente sair do trivial, para a gente conseguir dizer algo a mais na nossa casa do que, né, aquele lugar para a gente ficar ali, passar a noite e tudo mais. Então, decoração descolada, né, quarto wordcore, decoração com cogumelos, até faça você mesmo para os cogumelos. Então, os cogumelos estão em alta, gente. Tá tudo, né, é tudo cogumelo. E aí, o que você faz com isso? Tá bom, se você tem uma marca de decoração, por que você não, né, procura itens para revender ligados a cogumelo? Né, se você tem alguma marca de estilo. Ontem mesmo eu estava no escritório e tinha uma pessoa com uma camisa cheia de cogumelos. Vamos aproveitar essa onda, já que está em alta, e vamos colocar, né, promover esse tipo de item. E aí, falando, né, do que as marcas estão fazendo, eu vou trazer aqui 2 exemplos interessantes, né, sobre como utilizar essas tendências né, para que vocês explorarem. Se vocês quiserem ajuda, nosso time de negócio está disponível para conversar com vocês, entender, explorar como trabalhar dentro do Pinterest. Mas a primeira delas é um case da Samsung com a FBIS. A gente tinha uma tendência lá no final de 2021 que era basicamente pautada na vibe noturna. As pessoas estavam saindo muito mais à noite, então tinha uma tendência de viver mais à noite ao invés do dia. E aí a Samsung, muito, né, brilhantemente, pensou como que eu posso aproveitar disso. Então, ela promoveu, basicamente, o S22 e, né, a qualidade da fotografia das câmeras do S22, né, para fotos noturnas. Então, com isso, a Samsung conseguiu, né, não só movimentar a lembrança de anúncio e tudo mais, mas 3,2 pontos percentuais de intenção de compra do S22. Quem trabalha com marca e faz pesquisa aqui sabe que mover 3 pontos, né, em intenção de compra é algo difícil. Isso é possível porque as pessoas estão aqui, de novo, com intenção, elas estão aqui com a mente aberta em um ambiente positivo. E aí, meu último exemplo aqui de marca está muito ligado aos decorgumelos, né, que, de novo, achei muito legal. Alguém aqui já ouviu falar das Unis? A Zunis é um e-commerce que surgiu em 2021, lá de Florianópolis, é um time pequeno de Florianópolis, e eles conseguiram entender bem, né, o que é né, essa tendência. Então, no final do ano passado, né, em dezembro, quando a gente lançou o relatório
do Pinterest Predicts. Eles falaram, puta, de cogumelos, eles trabalham com uma linha de decoração, esse e-commerce. Basicamente é um e-commerce de decoração. E aí a primeira coisa que eles fizeram, eles compraram vasos, né? Vamos estocar um pouquinho, vamos colocar uma parte da coleção, então vasos de vidro em formato de cogumelo e, né, um cogumelo de vidro auto-irrigável. E vamos entender como que isso funciona. Pô, isso aqui, né, tá indo bem, né? Tô performando bem. Vamos entender um pouquinho mais. Que tal a gente ampliar um pouquinho o portfólio de cogumelos? E aí eles aumentaram a linha de cogumelos, né, de produtos e viram, caramba, realmente é uma tendência que está vendendo, né, e que está interessante. Eles falaram, tá bom, vamos all-in no cogumelo. Então eles trocaram, né, colocaram na cara do site, né, na home do site deles. Se você entrar agora, vocês vão ver que está ali, de cogumelos. Eles inclusive usaram o termo, it's an obsession. Né, eles justamente entenderam a tendência, entenderam a oportunidade, né, que tinha em mãos, trocaram toda a comunicação deles, né, em todas as redes, não só no Pinterest, e viram um engajamento 30% maior dentro do site deles, em toda a coleção de cogumelos, comparado com as outras seções do site, e com o mesmo investimento de mídia que eles colocavam, né, antes, em fevereiro, por exemplo, em março eles viram 40% mais tráfego no site pelas mídias que rodaram os cogumelos. E aí eu pergunto, né, e vocês, né, marcas aqui, e-commerces, varejistas, o que vocês estão fazendo sobre isso? Né, com todas as tendências, eu coloquei 3 tendências, mas a gente tem um relatório com todas as 27, e aqui está o link, né, para quem quiser entrar, se você buscar também Pinterest Predicts, vocês vão ver as 27 tendências, e fica a pergunta, né, o que vocês estão fazendo com isso? Contem com a gente, né, sou Rogério Nicolai, muito obrigado pelo tempo e por competir com vocês o almoço, né? Sei que é difícil. Obrigado, gente. Obrigado, Rogério. Vamos abrir para pergunta e resposta, pessoal. Quem tiver pergunta, levanta a mão. Tem uma aqui no meio, atrás. Do seu lado direito tem um microfone. Fala seu nome e de onde você é. Oi, boa tarde, Rogério. Primeiramente, parabéns pela palestra, adorei. Meu nome é Bárbara, eu sou da Samsung SDS. A minha pergunta, eu queria entender melhor de onde vem a receita do Pinterest, né? Eu sei que existem marcas que divulgam, né, dentro da plataforma. Eu sou consumidora da plataforma, então já vi alguns anúncios, etc. Mas eu queria saber se existe também alguma relação com a taxa de cliques, os insights também nas imagens, ou se é só por esse caminho mesmo da divulgação das marcas dentro da plataforma, convertendo em vendas, né, para o próprio site. A nossa receita ela é 100% pautada em ads, em anúncios. Até a nossa operação aqui do Pinterest na América Latina, ela já está, né, a gente já opera há mais de 7 anos e a gente começou a monetizar a operação aqui tem 2 anos. Foi quando a gente chegou aqui para montar a operação de ads. 100% da nossa receita vem de ads. Mais pergunta, pessoal? Lado esquerdo aqui. Aqui. Só seu nome e de onde você é. Oi, eu sou a Laura, trabalho na Cinti, uma empresa de tecnologia do ramo de mensageria e conversas via WhatsApp, SMS, enfim. E a minha pergunta para você, na verdade, é um pedido de ajuda. Nós, em tecnologia, não sei o time que está aqui, mas uma dor que eu tenho é de defender canais, como, por exemplo, o Pinterest. Ele, de certa forma, a grande maioria das pessoas o vê como uma plataforma de moda, de tendência, de beleza. E como é que a gente consegue? Eu sei que você mostrou esse case de Samsung, mas ele está mais relacionado a varejo. No meu caso, estou falando de B2B. Como é que a gente conecta o Pinterest com um segmento de tecnologia? Assim, então, para B2B, e cria essas conversas que tem tudo a ver com o nosso negócio, mas eu preciso de um argumento, então help. Com certeza. Enfim, a gente tem, né, como eu comentei lá no começo, né, são 37 milhões de pessoas na plataforma todos os meses. Parte daí, a gente já está falando de massa. Né, a gente sai do nicho ali, estamos falando de massa. E a gente tem alguns estudos, inclusive de uma persona, a gente consegue pautar, conforme as buscas das pessoas, todo o universo B2B. Então, existe, por exemplo, né, muito empresário, muito microempresário,
que vem aqui para se inspirar, para entender como que ele monta a loja dele, por exemplo, o que ele tem que fazer, quais são os produtos que estão na moda. Então, a gente tem alguns sinais e algumas personas que a gente consegue construir dentro da plataforma para ajudar você a falar com o público certo. Então, a gente tem toda a tecnologia de segmentação, stack de mercado que vocês conhecem, né? Além de demográfico, né, geográfico, intenção, por busca, né, até por audiência, a gente consegue fazer targets similares. Então, assim, do ponto de vista de anúncio, você consegue fazer a comunicação super tailor ou, né, um pouco mais ampla. Então, a gente consegue, sim, encontrar as pessoas, mas muito pautada no comportamento delas, no interesse, né, e na busca que ela faz na plataforma. Não sei se eu respondi. Rogério, tem uma visão de produto interessante do Pinterest, né? Assim, o case que vocês trouxeram de inspiração. E uma coisa que a gente viu no fórum no ano passado, e a gente tem trazido bastante, se você voltar um pouquinho na cadeia, as pessoas de produto das empresas, desde a parte de manufatura, uma ferramenta espetacular para elas poderem pensar no desenvolvimento, no ciclo de desenvolvimento de produto, nas tendências que você estava conversando aqui. Você vê isso mesmo, de não só do produto pronto para frente, no go-to-market, mas antes na construção do próprio produto? Com certeza. Esse que é a grande beleza de olhar para o futuro. Né? Quem sabe, né? Quem souber entender e tiver um ciclo de desenvolvimento de produto, né, rápido o suficiente para responder a isso e trazer para o mercado, com certeza vai ter um diferencial muito grande. Porque o tradicional hoje, só de pesquisa, né? Poxa, tem dados aqui para... Assim, acho que até, como eu tinha comentado, trabalhei no Google há muito tempo e tem o Google Trends que está todo mundo acostumado a ver. Né? O Google Trends é o que está acontecendo agora. Então, assim, muitas vezes você não tem o tempo de resposta. No Pinterest, as pessoas estão planejando. Então, a gente tem uma antecipação sobre o que vem. Então, te permite trabalhar nesse fluxo, né, nesse ciclo de inovação. Quando eu trabalhei na Natura, há muito tempo atrás também, eu trabalhava com inovação de produto e o nosso ciclo de desenvolvimento de produto era muito longo. Então, a gente estava, por exemplo, agora, em maio, a gente já estava com o planejamento de Natal inteiro na mão, feito. Então, assim, muitas vezes não dá tempo, Sim, pela complexidade do desenvolvimento. Mas hoje tem muitas empresas com um ciclo de inovação muito mais curto e que você pega uma tendência dessa, troca a cor, troca alguma coisa e conecta com uma linha, né? Com certeza tem um valor muito grande. Mais uma pergunta aqui, desculpa. Seu nome e de onde você é? Boa tarde. Boa tarde. Rogério, meu nome é Alencar e todo mundo. Sou cofundador e gestor de operações da loja Decore Casa. Né? Estamos em Ubá, Minas Gerais, e somos fabricantes de móveis e decorações também. Como falaram aí sobre o ciclo de desenvolvimento do produto, acho isso muito vantajoso para quem tem o poder de compra ou de fabricação para poder estar se antecipando, mas a pergunta no geral seria como a gente poderia usar, né, a jornada de usuário do Pinterest em relação às outras mídias para que a gente consiga fazer um funil ou algo mais completo para poder aproveitar todo esse trâmite e esse tempo, né, e saber também mais ou menos como que funciona esse tempo até fechar a compra do usuário que está ali dentro do Pinterest. Não, perfeito. Ótima pergunta. Né? A gente consegue pegar esse usuário, né, desde o momento da inspiração. Então, você estando ali com uma solução de comunicação, né, com toda a sua campanha publicitária, por exemplo, falando da sua linha de produtos, a gente tem solução desde awareness até mid-funnel para gerar tráfego para o seu funil e até lower funnel para gerar conversão em si. E a gente tem estudos de mensuração que te ajudam, inclusive por categoria, a entender qual que é o tempo, né, de decisão desse consumidor pela categoria A, B ou C. Eu não tenho de cabeça qual que é o tempo especificamente da jornada de móveis como um todo, mas você consegue, inclusive, ver na sua plataforma qual que é o tempo, né, quando você começa a rodar os anúncios, qual foi o tempo que a pessoa começou a engajar com a sua campanha, com a sua publicidade ali, até o tempo que ela concluiu. E a gente consegue, né, concluir a compra em si, enfim, ou entrou no seu site. Então, assim, a gente tem estudos que ajudam você a medir, a gente tem algumas pesquisas que mostram qual que é esse tempo médio por categoria. Moda, eu sei que são 19 dias em torno, entre o momento que ela entra até o momento da conclusão da compra, mas de móveis especificamente eu não tenho de cabeça. Mas solução a gente tem para o funil inteiro e você consegue mensurar etapa a etapa. E aí, obviamente, se você conseguir entender a tendência, promover seu produto e entrar nesse ciclo, com certeza você vai ter um resultado bem maior. Rogério, muito obrigado, pessoal. Salva de palmas. Obrigado, Nasser.